Olá, é um prazer enorme ter você aqui hoje no programa Inteligência Afetiva. E hoje a gente traz a professora doutora Cláudia Feitosa Santana. Ela é neurocientista, arquiteta e engenheira, mestre em psicologia experimental e doutora em neurociência e comportamento pela USP e fez o pós-doutorado pela Universidade de Chicago. E ela é autora de um livro importantíssimo para a gente aqui no canal, que é Eu Controlo Como Me Sinto. Mostra para a gente, doutora, esse livro do Eu Controlo Como Me Sinto, por favor. Então, pessoal, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, porque esse é um livro imperdível, que você tem na cabeceira, tá? Olha só, Eu Controlo Como Me Sinto, como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Muito obrigada, doutora, pela sua presença hoje aqui na entrevista. Obrigada, Elizabeth. Prazer estar aqui com você e com sua audiência. Ah, que bom, que bom. Então, a gente vai falar hoje um outro ponto, que a gente já fez aí uma entrevista e duas entrevistas, e vocês vão encontrar aqui no canal outras entrevistas da doutora Cláudia, e eu vou deixar também o card para vocês verem as outras entrevistas dela. Vamos lá, do ponto de vista da neurociência, é possível uma conexão entre a história infantil da pessoa e o desenvolvimento da dependência, ou de uma dependência, qualquer que seja? Sim. Infelizmente, o que a gente vê é isso. Até pouco tempo, não muito tempo atrás, existia uma... É que, assim, isso é possível, então é óbvio que a resposta ela é triste, né? Ainda mais para quem passou por isso. Existe, sim, essa conexão. E até muito pouco tempo, a gente achava que uma série de coisas ficavam estabelecidas na infância e na fase adulta elas não poderiam ser modificadas. Ou seja, acreditava-se que a gente tinha um desenvolvimento neural e uma neuroplasticidade quanto mais novo, mais forte, e que depois disso não teria mais jeito. Então, por exemplo, se uma criança não fosse estimulada a falar, ou não fosse estimulada, porque é verdade, nós não nascemos prontos, então a gente nasce bebezinho, mas a gente nasce assim, e a gente precisa continuar esse desenvolvimento. Então, quanto melhor é esse desenvolvimento, maiores as chances de sermos mais saudáveis. Quanto pior é esse desenvolvimento, maiores as chances de sermos menos saudáveis. Sim. E termos mais problemas. E aí a dependência é uma delas. Então, por exemplo, é comum pessoas que foram abusadas continuarem sendo abusadas, se verem em situações que elas continuam sendo abusadas. Também é comum pessoas que foram abusadas virarem abusadoras. E esses padrões. Então, é comum crianças que apanharam dentro de casa, né, o abuso físico, não sexual, depois elas acabam abusando dos filhos da mesma forma. Esse desenvolvimento, existe essa conexão entre essa história infantil e essa história adulta. Por quê? É o que você conhece, é o que acaba você procurando, como a gente até já falou na entrevista anterior. Mas, porém, o que a gente aprende muito com os estudos mais recentes de neurociência e relacionados com a psicologia clínica, que tem várias faces, é que a gente tem tratamento. Para a maior parte dos diagnósticos e das condições, a gente tem tratamento para dependência. Os tratamentos são difíceis? São. Mas o que a gente precisa é seguir no tratamento. Porque aí você consegue ter uma vida mais saudável. Essa que é a questão. Claro, claro. E é possível se libertar, né, desses padrões, né? São padrões de comportamento, né? De uma maneira ou de outra, não é? Sim, é porque o que a gente aprende a fazer é o que a gente repete. A gente já falou na entrevista anterior. E para você mudar um padrão de comportamento que é muito cristalizado, você precisa repetir muito até que você cristalize um novo comportamento. Essa que é a grande questão. E isso dá trabalho. Às vezes você não vai cristalizar nunca, mas você vai poder continuar repetindo esse padrão, que é um novo comportamento e que é mais benéfico para você. Mas qualquer escorregada, você pode cair de novo lá naquele que foi cristalizado. Que é o grande problema da dependência, é esse. Você não vai ficar curado. Ou seja, você nunca vai cristalizar o novo comportamento.
O que você vai precisar é viver repetindo e morrer estando repetindo isso. Então, e prestando atenção. E prestando muita atenção, porque se você não prestar, você volta para a circuitaria anterior, não é? Exatamente, porque na verdade a cristalizada é aquela, porque esse é o grande problema do dependente. Ele não tem como curar, ele tem como tratar, só que esse tratamento exige dele muita atenção. E as pessoas me perguntam muito por que é demorado, né? Você, acho que, de certo modo, já deu essa resposta em outro momento, mas dá para você entrar um pouquinho? Por que o tratamento é demorado? Então, porque, na verdade, muitas vezes o tratamento é para o resto da vida. No caso da dependência, a maior parte delas, aliás, eu acho que eu não conheço nenhuma, que você realmente vai conseguir cristalizar e que você ficou livre daquilo completamente. Uma história que me marcou muito foi a do... aquele ator de Nova York que acabou cometendo suicídio porque ele tinha sido viciado, ele era um dependente de substância, né, de droga, eu não sei se era álcool, ele ficou muitos anos afastado, e aí depois ele começou a fazer algum tratamento para a dor e começou a utilizar os medicamentos que ele não poderia utilizar, e aí ele acabou voltando. A dependência. A dependência, porque, na verdade, é como se cai no esquecimento, né? Você não pode esquecer que tem certas coisas que você não pode fazer. Porque você, na verdade, você não pode cair na ilusão de você achar que você cristalizou um novo comportamento. Porque nesses casos não existe o cristalizar o novo comportamento. O que existe é todo dia você lembrar que você tem que repetir. Porque senão você vai cair, você volta lá para trás, naquele, na verdade, que no fundo está cristalizado. Mas qual que é a boa notícia? Você pode continuar repetindo, e que você não precisa cair no cristalizado que está lá no passado. E sabe que isso me lembrou uma questão que eu tenho, que é bem comum, né, das pessoas me trazerem, pessoas que vivem a dependência emocional, que é a questão da compulsão alimentar. Existe alguma relação entre uma coisa e outra? Você vê isso, né, pela neurociência? Não, os estudos, por exemplo, que avalizam essas redes neurais, que até a gente falou numa outra entrevista, eles mostram que essa circuitaria deficiente ela é muito similar. Dependências de substâncias ou de comportamento, déficit de atenção e hiperatividade e questões, por exemplo, com obesidade. E junto com isso você tem a questão da compulsão alimentar. É óbvio que você não precisa ser obeso para ter compulsão alimentar. Mas o problema da compulsão alimentar entra dentro desses. Daria para dizer que é uma dependência, que é uma tendência, uma dependência. Sim. Quando a gente entra na classificação dos transtornos alimentares, até uma área que eu andei me interessando mais nos últimos anos, você tem várias categorias, né? E você tem, inclusive, as pessoas que você não consegue diagnosticar, por exemplo, ou como bulimia, ou como... É o que eles chamam de binge eating disorder, né? Tem gente que questiona se a compulsão, se aquele que tem só compulsão alimentar, mas que ele não se enquadra na anorexia ou na bulimia, ele não é considerado um diagnóstico. Em alguns lugares ele é, em outros não. Mas, na verdade, ele tem um padrão de funcionamento muito próximo com essas outras dependências e também da bulimia e da anorexia. Embora elas tenham tratamentos completamente diferentes e tem muitos que a gente até não sabe como tratar. Eu acho que nesse caso a psiquiatria ainda está muito recente, muito nova, e ainda buscando mais elementos e tudo isso para ir categorizando melhor, né? Me parece que ainda tem... É muito recente os estudos dos transtornos alimentares, né? Mas, por exemplo, pensando em transtorno alimentar, por exemplo, os transtornos alimentares, eles, digamos que parece que teve uma piora nas últimas décadas, eles são menos estudados, ultimamente que anda sendo muito estudado, mas, por exemplo, o vício, a dependência por jogo, videogame, ela já é considerada um transtorno. Já a dependência do celular, ela ainda não é considerada um transtorno, mas ela está no caminho.
Inclusive, os estudos mostram que o padrão de funcionamento inclusive dessas redes, para os dependentes de celular, é muito igual aos outros dependentes. Sim. É muito similar. Então, ele está no caminho também para ser diagnosticado. Mas quando a gente volta na questão alimentar, uma coisa que eu acho que é interessante a gente perceber, que eu acho que vale para todas, a questão é a seguinte: qual é o tratamento a ser feito, né? Existe uma onda muito forte e que talvez, eu não sei, eu espero que com a pandemia e esse alerta, né, esse voltar das pessoas se interessarem mais por ciência, elas fiquem um pouco mais, digamos, ligadas. As pessoas gastam muita energia em tratamentos alternativos. Quando, na verdade, o primeiro caminho que a gente tem que fazer é qual é o tratamento que tem evidência científica, o que realmente vai funcionar para o meu tratamento. Então, por exemplo, quando a gente fala de anorexia e fala de bulimia, são dois problemas de transtornos alimentares. Na anorexia, tem gente que tem anorexia com compulsão alimentar, embora seja rara. Na bulimia, você já tem isso mais comum. A anorexia, não se sabe muito bem qual é o tratamento mais adequado. Mas, por exemplo, tem alguns que funcionam com terapia familiar, tem outros que funcionam com terapia cognitivo-comportamental. Agora, anorexia, né? A bulimia, se é que eu não estou trocando, a bulimia tem tratamento cognitivo-comportamental, é mais eficaz. Agora eu estou te falando, eu não sei se eu estou trocando. Mas, assim, buscar qual é o tratamento que tem evidência científica de que funciona é o fundamental. E aí trago um alerta. Estudos de tratamento de câncer, eles mostram para a gente que as pessoas que fazem só o tratamento tradicional, que sabidamente tem evidência científica de mais chance de sucesso, essas pessoas têm mais chance, mais de sobrevivência, né, de mais longa vida, do que pessoas que fazem esses tratamentos, mas junto com esses tratamentos fazem terapias alternativas. Eu até conheci 7 vezes mais, elas têm 7 vezes mais chances de falecer em 7 anos do que aquele que fez só a tradicional. Interessante, hein? Importante. Imagina transportar isso para pensar nos tratamentos, por exemplo, que é que a gente sabe que funciona de dependência, mas olha que interessante, tem um ponto. Eu até pouco tempo achava que ok, fazer as alternativas não tem problema, desde que você faça junto com o que a gente sabe que tem evidência científica. A partir do momento que eu me deparei com esse estudo de câncer, eu já comecei a questionar, pera lá, mas então por quê? Vamos pensar cientificamente, por que isso? Ou seja, por que uma pessoa que é dependente emocional precisa seguir um tratamento psiquiátrico que a gente sabe que funciona? E não dividir o tempo dela no psiquiátrico, que ela sabe que funciona, com terapias alternativas. É um tratamento que precisa de muita atenção, não é, Elizabeth? Nossa, é um tratamento muito que grande. Precisa da pessoa concentrar suas energias para isso. Agora, você imagina só, você dividir a sua atenção e você gastar energia não só com tratamento convencional, que é o que tem evidência científica, e tratamentos alternativos, seja lá fazer para câncer, tem acupuntura, homeopatia, entre muitos outros, juntos com, por exemplo, uma quimioterapia. A pessoa está dividindo a atenção, a pessoa está dividindo a energia dela. Muito provavelmente, ao que tudo indica, é isso que faz, ou até voltando mais atenção para o alternativo, jogando mais esperança para o alternativo, do que até para o convencional, para o tradicional. A gente pode pensar a mesma coisa para o dependente. Esse dependente ele tem que ter foco na terapia que ele está fazendo. Ele tem que ter foco naquilo e gastar a energia dele com aquilo. Ou seja, ele precisa de muita atenção. Ficar dividindo a atenção entre outras coisas, muito provavelmente não vai ser eficaz. Até para o dependente, fazer essa transferência para o dependente não vai ser sobrevivência, né? Não é que você vai ter 10 vezes mais chance de morrer. Que nem é claro, diferente. Esse estudo mostra 7 vezes mais chances de acabar morrendo em 7 anos comparado com aquele que só focou na tradicional. Não, você vai ter provavelmente muito mais chance de acabar caindo no relacionamento abusivo de novo, por exemplo. Ou de acabar caindo no problema que você tem em dependência emocional. E no caso da compulsão, você desvia sua atenção, você cai de novo num evento compulsivo.
Ou seja, você precisa de muita atenção. Uhum. Ah, que bom, que bom. Acho que você trouxe aqui elementos muito importantes para você que está me escutando refletir, né, em relação à dependência, e se você tem compulsão de algum tipo, também refletir a respeito disso, e lembrar o quanto as dependências têm mecanismos em comum. A gente muitas vezes não percebe que a dependência emocional tem um mecanismo importante em comum com outras drogas, né? A gente categoriza como se fosse, isso aqui não é quase nada, e é algo, sim, muito importante, que pode ter um impacto enorme na vida, não é, doutora? Porque ele não é material, né? Ele é comportamental. Então, as pessoas reduzem a importância do que é comportamental e elas aumentam a importância do que é material. Então, quando é álcool, quando é droga, ela é material. Quando é comportamental, é como se ela fosse uma fraqueza. O mesmo paralelo a gente pode fazer para qualquer transtorno mental que tem o estigma das pessoas, na verdade, esse estigma contra transtornos mentais de achar que aquilo é só uma questão de fraqueza, só uma questão de comportamento, ou seja, uma coisa light, mas isso atrapalha as pessoas buscarem os tratamentos corretos. Imagina, eu já tive depressão, e eu lembro, e foi antes de eu encontrar a neurociência, eu lembro, assim, a quantidade de, inclusive, profissionais de medicinas e terapias alternativas que eram contra a medicação. Quando eu encontrei uma psicóloga com o diagnóstico correto e com o fato, olha, você precisa de uma medicação e um tratamento psiquiátrico junto, a partir do momento que eu fiz aquilo, eu rapidamente saí. Mas quanto mais tempo você demora, pior. E existe uma resistência das pessoas a darem valor para esses problemas comportamentais. Sim. E é engraçado que eu lembro que eu mesma tinha isso. E aí, se você compara, mas olha, se você tiver uma gastrite, ou se você for diagnosticado com uma miopia, você vai ter problema em aceitar o tratamento? Muito provavelmente não. Você vai ter problema de usar óculos ou lente, ou você vai ter problema de fazer um tratamento, uma dieta alimentar para uma gastrite, ou até mesmo uma medicação se for necessária? Muito provavelmente não, porque é material. Claro. Mas quando é comportamental, existe uma questão de detrimento, né? As pessoas não valorizam. É o que eu lembro que as pessoas falavam assim, é psicológico, né? Você lembra desse título? É psicológico. Não é importante. Imagina, né? Se a gente pensa... Tudo é psicológico. Então, tudo é psicológico. E a nossa mente não é a que manda em tudo? Me conta. Exatamente. Exatamente. Pois é uma interpretação, exatamente. Pois é, doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. E você, se você se identificou com algo do que a gente falou aqui, coloca nos comentários, coloca a sua história, coloca a sua dúvida, quem sabe a sua dúvida pode se tornar um novo vídeo. E se você gostou desse vídeo, peço então que você dê o seu like gentilmente, que você se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso antes e clique no sininho para receber as notificações. Então, fiquei muito feliz de estar com você hoje aqui. Tenha uma ótima semana. Até o próximo vídeo.